Olá pessoal, estamos começando agora nossa oficina de gêneros jornalísticos e a linguagem que é utilizada por esses gêneros jornalísticos, pelos veículos de comunicação para se fazer notícia. Então vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente costuma chamar de bastidores da notícia. Eu vou expor um pouquinho de cada um dos principais gêneros jornalísticos, falar para vocês quais são as principais características desses gêneros, a linguagem que é utilizada. Nós vamos trabalhar durante essa oficina muito sobre linguagem. Qual é a linguagem utilizada? É a linguagem formal, é a linguagem informal, uma linguagem mais rebuscada, mais do cotidiano, mais do dia a dia? Como é essa linguagem? E eu espero que vocês aproveitem bastante esse momento, tirem suas dúvidas, aprofunde mais os conhecimentos sobre esse tema. Talvez alguém aqui que vai assistir já teve acesso a esse tipo de conteúdo, tem gente que vai ser a primeira vez. Então, eu espero contribuir de alguma forma para vocês, levar um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento sobre os gêneros jornalísticos. Enfim, quando a gente pensa em gêneros jornalísticos, a gente pensa o quê? Jornalismo. E o que é o jornalismo? Jornalismo estuda vários tipos de linguagens, e essas linguagens estão onde? Estão em diversos meios de comunicação. Ana Marina, quais são esses meios de comunicação? Televisão é um meio de comunicação, rádio é um meio de comunicação, o jornal impresso é um meio de comunicação, um site também é. Enfim, são diversos aí os tipos de veículos de comunicação que nós temos acesso diariamente. Diariamente nós abrimos um site para olhar alguma notícia, ou ligamos a televisão ou o rádio. Então, nós temos muito acesso a diversos meios de comunicação diariamente. Então, eu vou começar agora a aula falando sobre o que é notícia. Para vocês, o que é notícia? Eu deixei aqui algumas características, é um relato de fatos. Aconteceu alguma coisa e eu quero relatar para você. Isso é notícia. Por exemplo, houve um acidente de trânsito e eu quero que isso vire notícia. Então eu vou relatar como foi esse acidente de trânsito para você. Eu vou falar onde aconteceu, como aconteceu, que dia, que horário, foi numa rodovia, foi na rua. Então a notícia nada mais é do que um relato de fatos. Nós vamos explicar como foi que aquele fato aconteceu. Nós vamos relatar, detalhar como aquele fato aconteceu. Eu coloquei aqui, ó, sem comentários. Como assim, Ana Marina? Sem comentários? Isso, quem escreve a notícia não vai colocar comentários, por exemplo, um carro bateu num poste. Eu fiquei muito assustado. Não tem essa parte do eu fiquei muito assustado, o que eu achei, o que eu percebi. É um relato de fatos isento, sem precisar da minha opinião. E uma linguagem o quê? Clara. Uma linguagem clara, objetiva. Hoje, a maioria dos veículos de comunicação trabalham com linguagem clara e objetiva. Por que essa linguagem clara e objetiva? Porque essa linguagem clara e objetiva chega a um maior número de pessoas. Por exemplo, nem todo mundo vai entender determinada palavra, mas se eu usar uma linguagem fácil, uma linguagem simples, muitas pessoas vão entender, muitas pessoas vão ter acesso a essa notícia e não vão ter dúvidas. É ideal que a gente apresente a notícia e o público que recebe fala: ah, entendi, tá tudo ok, consegui prestar atenção, consegui entender como é que foi. Não ficar com dúvidas: ah, mas e isso e aquilo, poderia ter isso, poderia ter aquilo, certo? Então é um breve relato de fatos, a notícia não aprofunda muito não, certo? É alguma coisa assim mais superficial. Então esse é o gênero jornalístico da notícia.
A gente costuma chamar tudo de notícia ou de matéria, mas tem diferença de um gênero para outro gênero. Enfim, todo mundo diz que tudo é notícia, mas notícia foi o que eu acabei de falar para vocês. Um relato de fatos. Quais foram esses fatos? Como eu posso contar? Como eu posso relatar esse fato para você? Sem comentários, né? Não tem meu comentário, o que eu achei, se eu achei bonito, se eu achei feio, se eu achei legal, interessante. Não tem. Em uma linguagem clara. Eu disse para vocês que nessa oficina a gente vai trabalhar bastante os gêneros jornalísticos, porque a maioria dele utiliza a linguagem clara, a linguagem objetiva, aquela que vai direto ao assunto, sem rodeios, sem encher linguiça, como muitas pessoas falam. Então, a linguagem clara e objetiva. Marina, mas e a reportagem? Notícia é a mesma coisa de reportagem? Não. Notícia é uma coisa, que eu acabei de explicar para vocês, e reportagem é outra, completamente diferente, tá certo? Mas como é a reportagem então, Marina? A reportagem é, vamos dizer assim, uma notícia mais trabalhada. É uma notícia que a gente vai se aprofundar mais, vai buscar mais dados, saber direitinho, tintim por tintim, como aconteceu para poder relatar, tá certo? Então tem um aprofundamento de informações. Se na notícia era algo superficial, na reportagem nós vamos aprofundar as informações. Levantamento de dados, o que é isso? Vou saber onde foi que aconteceu, que horas, quantas pessoas estiveram envolvidas naquele fato, o dia, o horário, enfim, vou buscar minuciosamente ver informações que eu possa juntar para colocar isso na reportagem. Tem a pauta. Marina, eu nunca ouvi falar nessa palavra pauta. O que seria uma pauta? Bom, gente, a pauta para o jornalista é uma folha que vai conter informações. Por exemplo, vai conter informações do que foi que aconteceu, do horário. Se eu precisar entrevistar, olha aqui, a entrevista. Se eu precisar entrevistar alguém, Marina, como é que faz? Vai estar na pauta. Eu tenho que preencher essa pauta, ver quem vai me dar a entrevista, o horário, o local, deixar tudo certinho para eu ir entrevistar a pessoa e fazer o quê? Um levantamento de dados. É isso mesmo. E é objetiva, aquilo que eu já falei para vocês. Não tem muita rodeio, muita coisa, não. Trabalhamos com objetividade. Essas são as reportagens. A não ser quando acontece assim, uma reportagem especial, geralmente a gente vê questão de meio ambiente, por exemplo, e aí tem mais informações, mas vamos dizer assim que a reportagem normal, tanto para texto, quanto para televisão, quanto para rádio, por exemplo, é dessa forma, um aprofundamento de informações. Então eu vou ver aí o que foi que aconteceu mais direitinho, vou fazer um levantamento de dados, escolher informações, o máximo de informações que eu conseguir, vou fazer uma pauta que é para facilitar meu trabalho, colocar meu tema. Qual é meu tema? Quem são meus entrevistados? Quais são minhas perguntas? O que eu quero passar naquela reportagem? Bom, na reportagem que eu coloquei aqui, uma das características é a entrevista. Mas e você que está assistindo esse vídeo? Sabe como é que faz uma entrevista? Não sabe? Pois então eu vou mostrar para vocês agora. Entrevista é um gênero jornalístico, um dos mais conhecidos. Acredito aí que várias pessoas têm curiosidade de saber como é feita uma entrevista, saber fazer uma entrevista, né? E agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esse gênero jornalístico. Primeiro de tudo, você tem que escolher um tema. Eu quero fazer uma entrevista sobre o quê? Não sei não. Aí não tem como, né? Você tem que delimitar um tema. Vamos supor, eu quero fazer uma entrevista sobre esporte.
Quero saber como está o desenvolvimento de tal time. O que eu devo procurar a partir daí? Escolhi o tema? Escolhi. Esporte. E agora, meu entrevistado, quem vai ser? Quem vai poder me responder aqueles questionamentos, aquelas perguntas, aquelas dúvidas que eu tenho? Quem vai poder me responder? Bom, se a gente quer falar sobre o desenvolvimento de um time, por que não o técnico do time, não é verdade? Então, escolhi o tema, esporte. Quero saber como anda tal time. Meu entrevistado, a escolha do entrevistado, quem vai ser o técnico do time, tal pessoa. Chego para ele, ligo, oi, tal pessoa, e aí, como é que você vai? Me apresento, pergunto se topa da entrevista, né? Porque tem entrevistado que tem muita gente que não gosta de dar entrevista, para falar a realidade. Tem muita gente que não gosta. Mas, dependendo desse caso aqui, como eu estou falando de esporte, geralmente já é normal a gente assistir entrevistas, né, com os técnicos de times aí. Então, vou definir quem vai ser esse meu entrevistado e vou fazer o quê? Elaborar as perguntas. É isso mesmo. Ah, Marina, mas como eu elaboro as perguntas? Você, na hora de elaborar a pergunta, tem que se colocar no lugar do público. Quais seriam as dúvidas? Por exemplo, se é o desenvolvimento do time, por que o time vai mal? Por que não está conseguindo os 3 pontos? Por que está na lanterna do campeonato? Alguma coisa do tipo. Se tal jogador está machucado, se já se recuperou. Qual vai ser o time oficial na próxima partida? Entenderam? Então, eu elaboro uma série de perguntas, o máximo de perguntas que eu tiver. E aí chego para a pessoa, no dia, no horário marcado, né, me apresento sem se atrasar. Chego, me apresento, falo quem eu sou. E aí, vamos começar a entrevista. Começa a entrevista com as perguntas que eu elaborei. De preferência, não uma coisa sobre A e outra coisa sobre Z, mas ali que tem uma coisa perto da outra para a gente ir seguindo um caminho linear. E assim se dá a entrevista. E na hora de veicular, Marina, por exemplo, a gente às vezes vê entrevistas em revistas, por exemplo, de famosos, tem entrevistas com famosos. E ali tem todas as perguntas que o repórter fez? Nem sempre, né? Às vezes aí o repórter escolhe quais são as melhores entrevistas, as melhores falas que o entrevistado deu, que ele achou mais pertinente, que condiz mais com o assunto. Então, dessa forma, são selecionadas aí as perguntas e as respostas e veiculadas. Aí pode ser em revista, pode ser em televisão, como eu falei, questão de esporte, geralmente tem uma coletiva de imprensa. Marina, como é essa coletiva de imprensa? É assim, o entrevistado, vamos supor, é o técnico do time, tá do lado de trás da bancada, e os jornalistas ficam assim, perguntando. E aí colocam os microfones todos aqui, e aí, quando o jornalista vai montar o texto, já seleciona o que o entrevistado disse, que ficou melhor encaixado no texto dele, que era o que ele mais queria. Vamos lá. Uma coluna. O que é uma coluna? Geralmente a gente vê muita coluna em jornais, sites também, de um tempo para cá. Tem ficado bastante adeptos, né? A coluna. Como é que pode ser essa coluna, Marina? Uma coluna sobre saúde. E aí é o mesmo autor. Como assim o mesmo autor? Geralmente, vamos supor, uma coluna sobre saúde. Um médico que tem várias especialidades. E aí, cada semana, por exemplo, ele vai falar sobre uma coisa diferente. Pode falar sobre diversos assuntos, mas geralmente, vamos supor, saúde, geralmente vai ser ligada aí à questão de saúde, bem-estar, alguma coisa do tipo. Artigo do colunista. O colunista escreve, né? Geralmente só ele que escreve para a coluna. E aí, regularidade em veículos de comunicação. Como é isso, Marina? Como eu falei para vocês, às vezes, uma vez por semana, o colunista escreve sobre determinado assunto
E aí ele vai falando sobre diversos assuntos. Às vezes, se for uma coluna que seja de um só assunto, ele vai falar, por exemplo, saúde, ele vai falar sobre diversos temas inerentes à saúde. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o colunista, ele fala sobre diversos assuntos. E como é a linguagem, Marina? Bom, geralmente é uma linguagem simples e fácil também, como nos demais veículos que a gente viu. Então, a coluna é bastante interessante porque ela tem uma frequência. Tem gente, por exemplo, que já fica esperando, vamos dizer, da quarta-feira para ler a coluna de tal pessoa, porque essa pessoa sempre fala de assuntos interessantes, assuntos legais, e aí, então, essa coluna tem uma regularidade, às vezes uma vez na semana, às vezes uma vez ao mês, tem esse artigo do colunista, né? Esse colunista que sempre escreve. E aí, como tem esse artigo do colunista, eu coloquei aqui bem pertinho para vocês. Artigo. Artigo é um gênero jornalístico? É sim, artigo é um gênero jornalístico. Exprime o que, Marina? Opinião. Opinião. Por exemplo, Marina, daqui uns dias será pedagoga e vai escrever um artigo que pode ser publicado no jornal, pode ser publicado no site, pode ser publicado em outro veículo de comunicação. E aí, não precisa repetir o autor. Hoje pode ser eu, amanhã pode ser você. E assim vai levando. Lembre que na coluna geralmente é o mesmo autor. Ele pode até falar de diversos temas, mas é o mesmo autor. E já no artigo não tem essa necessidade de repetir o mesmo autor. Pode ser cada semana um autor diferente. E vai exprimir a opinião. Vou falar minha opinião sobre determinado assunto. Por exemplo, Marina, o que você acha da dificuldade de aprendizagem? E aí, Marina, quando se formar em pedagoga, pode escrever um artigo falando o que acha, né? Geralmente, aqui são especialistas em determinadas áreas. Eu vou falar sobre a dificuldade de aprendizagem, o que pode levar, o que pode não levar à dificuldade de aprendizagem, o que fazer diante dessa situação, como o professor deve lidar com essa situação. E aí tem o editorial. Mas, Maria, o que é editorial? Veja que até agora eu falei de linguagem clara, linguagem simples, linguagem objetiva, mas aqui é uma dissertação. É isso mesmo, tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão, aquela dissertação que os estudantes aí do ensino fundamental podem estar começando a aprender, dependendo da série. Então, é uma dissertação. Uma dissertação tem sim uma linguagem fácil, mas às vezes também uma linguagem mais rebuscada, né? Tem aí essa possibilidade de diferença, tanto nessa dissertação, por exemplo, como existe também a narração, cada uma tem suas características. Então, a dissertação é algo que tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, colocar ideias, né, ideias do autor sobre determinado assunto. E aqui no editorial tem o parecer do jornal, vamos supor, por exemplo, na parte do editorial, o jornal tem uma opinião sobre política, vamos dizer assim, sobre política. Como lidar, né? O que é que o jornal acha? Então, esse texto editorial vai ser uma dissertação e vai exprimir o parecer do jornal. O que o jornal acha em relação a determinado assunto, ao tema que foi tratado durante o editorial. Temos também a crônica. Vocês já ouviram falar em crônica? Olha lá, de novo, relato de acontecimentos igual onde? Na notícia, na reportagem. Tem sim um relato de acontecimentos. E aí pode ser acontecimento, pode ser o dia a dia, alguma vivência do escritor,
alguma coisa que ele ouviu falar, alguma coisa que ele leu e que ele teve uma interpretação. Crônicas são super interessantes, são narrativas. Vou contar uma história, vou relatar. Diferente em narração de dissertação, que aqui no editorial é dissertação, e na crônica vem narrativa. Vou contar o que aconteceu de fato. Às vezes vou falar um pouco mais sobre o cenário, onde foi que aconteceu, é um pouco mais livre, não precisa tanto de objetividade, é aquilo ali acabou, não. Aqui o autor tem, pode florear um pouco mais, contar com detalhes os fatos. Subjetivo, olha só, gente. A gente que só falava de objetividade tem que ser objetivo. É aquilo ali e pronto. Não, agora é mais subjetivo. Pode te dar margem para várias interpretações, bem diferente, por exemplo, como na notícia. A notícia é objetiva. Ela quer passar aquele relato do acontecimento e pronto, quer que você consiga entender aquela mensagem, não ter dúvidas e pronto. Na crônica não, na crônica o autor já fica mais livre para escrever da forma que ele achar conveniente, claro, E aqui uma seção, geralmente tem uma seção, vamos supor, a gente está falando muito em jornal, Então uma seção do jornal destinado para a crônica. Então a crônica tem, o seu espaço aí no jornal, os autores que gostam de escrever crônica, e aí pode ser um acontecimento que ele viveu ou que ele observou e exprimiu sua opinião. Uma linguagem subjetiva. O que é a linguagem subjetiva? Aquela que não precisa ser tão direcionada, aquela que pode conter um pouquinho mais de informações. É uma narrativa, conta uma história, o que é, Lembra? Era uma vez a princesa. Isso é uma narrativa, tá contando uma história. E é um relato de acontecimentos. Nada mais é do que um relato de acontecimentos. Esse acontecimento pode ter sido vivido pelo autor ou não, por uma pessoa próxima que relatou a ele e ele achou interessante e conseguiu uma nova forma de relatar isso, disso virar uma crônica, desse fato virar uma crônica, ele achou interessante e aí publicou no jornal. Então, pessoal, esses são os principais gêneros jornalísticos. Recapitulando, notícia, um relato dos fatos. Aconteceu, tenho que contar. Quero contar. Contar de que forma, Marina? Contar de uma forma clara, objetiva, para não deixar dúvidas, sem comentar.